Demorou um pouquinho, mas eu tô aqui pra te explicar e pra gente teorizar muito sobre o final de 1899. E cara, antes de tudo, já deixa aí um comentário dizendo qual a sua teoria sobre aquele grandioso final, sobre aquele misterioso final, cara. Eu tô muito curioso pra saber a sua visão sobre isso tudo. Deixa aí nos comentários. E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Lucas e aqui no canal eu falo sobre filmes, séries e HQs. E vamos começar logo explicando tudo que foi aquilo, cara, que final maluco foi aquele. Eu não esperava menos que isso, tendo em vista que a série foi criada pelos mesmos caras de Dark, cara. Então, aquele final todo doido, todo, cara, desconexo de tudo que a gente estava vendo antes, era meio que previsto já, porque a gente sabe que se os caras de Dark fizeram aquilo, é lógico que eles iam fugir totalmente do que todo mundo tava esperando. Mas como a gente pôde ver, cara, tudo aquilo, tudo que tava acontecendo lá no navio Kerberos, tudo que aconteceu no navio Prometheus, era uma simulação. Era tudo, tipo, criado, uma simulação ali, que eles estavam buscando entender o que acontecia no psicológico, como as pessoas agiam diante de toda aquela situação, de pessoas morrendo, de pessoas sumindo, de todos os eventos que aconteceu. Então foi tudo uma simulação para entender o que passava na cabeça da pessoa quando ela vivenciava esses momentos. E como a gente pôde ver, cara, não era só o Kerberos e o Prometheus que existiram ali. Chega um determinado momento da série e a gente vê o Ike lá, ele tá no meio de um mar que tá lotado de navio, cara, lotado de navio. E tudo aquilo eram simulações anteriores, então a gente pode ter certeza, cara, que não foi a primeira, não foi a segunda, cara. Tem ali no mínimo 50 versões diferentes de simulação, então a gente pode ter uma noção de quanto tempo os personagens estavam vivendo esse ciclo, porque pra você que não percebeu direito, cara, tudo o que acontecia na simulação era repetido nas próximas. Então o que aconteceu no Kerberos já tinha acontecido em Prometheus, já tinha acontecido na versão antes, então era tudo repetido e eles se comportavam diferentemente em cada simulação. E era esse meio que o estudo que os caras que criaram a simulação estavam querendo entender. Só que enquanto todos os personagens estavam vivendo aquela simulação, a gente tinha dois ali que estavam completamente lúcidos, o Daniel e o Elliot, que são justamente os personagens que não começam ali no Kerberos, eles aparecem depois dos personagens encontrarem o Prometheus, e eles sabiam totalmente de tudo que estava acontecendo, cara. Eles tinham ali um plano maior para tentar libertar as pessoas, pelo menos a Moira Franklin. Então eles sabiam que tudo aquilo era uma simulação, só que eles não podiam contar diretamente porque tudo o que eles tinham planejado, toda a maneira que eles estavam agindo ia falhar se eles contassem algo pra alguém. E se até um certo ponto da série ela meio que induz a gente a acreditar que na verdade o vilão de tudo ali era o próprio pai da Moira Franklin, lá no final a gente percebe que na verdade não. Ele era só egoísta mesmo, ele queria sair da simulação de toda maneira, então ele preferia deixar todo mundo vivendo naquela simulação e sair do que ele ficar preso pra lá pra sempre. Então ele era um egoísta, só que na real ele não era de fato o vilão da série. Na verdade quem é ainda no caso, é o próprio irmão da Moira, que é quem controla a simulação atualmente. A gente sabe que quem criou tudo, quem criou aquela realidade de simulação foi a Moira Franklin com o Daniel, para eles estudarem essa questão do psicológico da pessoa quando ela enfrenta esses acontecimentos, mas quem acabou controlando tudo depois disso foi o irmão dela, o que permanece um mistério porque a gente não sabe quem é esse irmão. Eu tenho algumas suspeitas, mas mais pra frente no vídeo eu vou comentar. Eu sei que vocês suspeitam de uma coisa, cara, que eu vou pedir o like, e é exatamente isso que eu vou fazer. Deixa o like aí no vídeo, cara, me ajuda nisso, por favor. E quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo, que a pessoa tá gostando desse vídeo e ele joga pra mais pessoas, e isso ajuda muito o canal a crescer. E também se inscreve aqui no canal se você for novo, se você encontrou esse vídeo do nada aí na sua tela do YouTube, se inscreve no canal pra me ajudar e ativa as notificações pra você receber todos os próximos vídeos, cara, porque tem muita coisa boa vindo aí, cara, então se inscreve e deixa o like aí. E depois dos personagens ali, do Daniel e da Moira, conseguirem vencer todos os inimigos deles ali, de inimigos entre aspas, né, as outras pessoas que estavam ali no navio, a Moira consegue sair daquela simulação. E ela, cara, aparece num lugar totalmente inusitado. Eu, pelo menos, não esperava nem um pouco
de onde ela tava realmente. Eu achava que, sei lá, podia ser numa sala, em algum lugar, possivelmente no futuro, não em 1899, pela questão de simulação, mas eu não esperava que ela estaria no espaço, numa estação espacial, em 2099, cara, 200 anos depois do ano que a gente acompanha ali na série. Isso foi muito louco, chegou, cara, eu fiquei louco quando eu vi isso passando ali na série. Com aquela revelação final, cara, é um momento que todo mundo quebra a cabeça pra tentar entender o que de fato estava acontecendo na série depois de tudo isso, cara. Porque a gente sabe muito bem que eles não estavam no navio, estavam muito longe disso, não estavam em 1899. Então, o que estava acontecendo? Por que tudo aquilo? Por que um navio, cara? Porque, sei lá, eles não estavam em uma simulação em um avião. Então, pra gente entender tudo isso, surgem as teorias, cara. A internet tá cheia de teoria e eu vou comentar as minhas aqui com você. E que, na verdade, na minha cabeça, pelo menos, fazem muito sentido, cara. Presta atenção aqui comigo. A gente viu que depois que a Maura saiu lá daquela simulação, ela se encontra ali numa estação espacial e ela vê vários outros personagens que estavam com ela lá na simulação. Ela vê o Ike, vê aqueles personagens que são do Japão, os espanhóis, portugueses e tal. Mas ela não encontra o Daniel e nem o Elliot. E isso fica uma questão, cara, porque se os personagens estavam numa simulação e eles não estão ali de fato no lugar onde eles estavam sendo controlados para estar naquela simulação, eu imagino uma coisa: ou eles estão num setor totalmente separado nessa estação espacial, ou eles simplesmente já estão mortos, porque a gente viu que existia muita gente no navio, mas nem metade deles estavam lá na estação espacial. E na minha opinião, cara, eu acredito muito que, na verdade, a maioria das pessoas que estavam lá no navio, pelo menos os coadjuvantes, os personagens secundários, eles não estavam vivos mais. Eles podiam estar vivos em várias versões anteriores lá do navio, mas atualmente eles não estão vivos. Os personagens que estão vivos ainda são aqueles que aparecem na estação lá com a Maura, e o resto são tudo código, cara, tudo versões salvas desses personagens que ficaram pra simulação, só que na verdade eles estão mortos atualmente. Isso conta também com Daniel e Elliot, que simplesmente não apareceram naquela estação espacial. E a própria série dá a entender que alguns personagens estão mortos, principalmente o Daniel e o Elliot, porque o Elliot, ele tem o próprio quarto dele, que a gente pode ver no final da série, embaixo daquela cova lá, cara, tem uma cruz, tem um enterro lá e tal, e o Elliot mora meio que no quarto dele, embaixo daquilo. Então dá a entender que aquela cova é do Elliot e na simulação ele mora lá embaixo. Isso é meio suspeito, cara, quem que mora numa cova além de um morto. E o Daniel também, na despedida dele da Maura, ele fala um negócio muito clichê de despedida de filme, cara, despedida de série. A Maura pergunta se ele vai estar lá quando ela acordar, e ele responde que ele sempre vai estar com ela. Não é muito clássico de quando uma pessoa sabe que vai acontecer alguma coisa com ela, e ele fala: não, eu sempre vou estar com você, cara. Na verdade ele não vai estar, ele vai estar meio que num plano espiritual, provavelmente, mas pessoalmente ele não vai estar lá, cara, e isso é muito suspeito. Eu acredito muito que, na verdade, os dois personagens ali, o marido e o filho da Maura Franklin, já morreram e infelizmente ela tá sozinha lá no espaço. Outra teoria que surge também é que, na verdade, ela saiu lá da simulação do Kerberos de 1899, só que na verdade ela ainda tá em uma simulação, só que dessa vez lá no espaço, porque a gente pôde ver, cara, que o nome da estação espacial que ela acordou é Prometheus. Podia ser qualquer outro nome, cara. Podia ser Kerberos, podia ser outros nomes dos outros navios, mas é Prometheus, o navio mais famoso que a gente ouve falar ali na série, porque é o que dá início a toda a jornada dos personagens. Todas as simulações se iniciam após o navio principal encontrar o Prometheus, que estava desaparecido. E isso é muito suspeito, cara. Eu acredito fortemente que ela ainda tá em uma simulação, só que dessa vez em 2099, lá no espaço com os outros personagens principais. E eu acho que a série, a temporada 2, vai continuar essa história de onde ela parou, mostrando que talvez os personagens agora já suspeitem que eles estão em simulação e eles vão tentar sair a qualquer custo, cara. Eles não vão tentar descobrir o que tá acontecendo. Eles já sabem que estão em simulação. E isso faz até bastante sentido. Só que uma coisa ainda é um grande mistério, cara. Quem é o irmão da Maura Franklin que tá controlando tudo isso? Porque a gente viu lá na série que quem criou a simulação foi ela e o Daniel, só que eles não estavam controlando justamente por estarem presos na simulação, naquela primeira versão da simulação. Então,
pode ser meio louco que eu tô suspeitando, mas eu acho bem plausível o Daniel, na verdade, ser o irmão da Maura Franklin e ela criar toda essa simulação achando que ele é o marido dela. E por isso a gente não vê o filho dela, porque na verdade ele não existe, e a gente também não vê o Daniel lá no espaço. Porque ele é quem controla tudo, ele não é o marido dela, ele não é a vítima, ele é quem controla toda a simulação que eles estão e possivelmente controla a atual que ela tá lá no espaço. Ainda mais por a gente ver aquela mensagem no computador, quando a Maura encontra o computadorzinho, diz, meio que o irmão dela conversando com ela, ou seja, ele sabe que ela acordou. E qual a chance, cara, do cara não tá lá e saber exatamente que momento que ela ia acordar? Só pode ser mais uma simulação. Mas eu sei que eu viajo muito nessas teorias, cara, pode ser que nenhuma delas esteja correta. Possivelmente não vai estar correta, mas eu amo pensar nesse tipo de coisa. E como eu disse, cara, deixa aí nos comentários qual a sua teoria, o que você acha que vai acontecer na segunda temporada, que eu vou ler tudo, cara. Vamos conversar porque, cara, teoria, eu fico muito doido vendo teoria, simplesmente. Mas basicamente o vídeo foi esse, cara. Se você quiser continuar aqui no canal, tem um vídeo aparecendo aqui agora que é explicando tudo o que aconteceu, tudo o que vai acontecer no futuro do Pantera Negra na Marvel. Então o vídeo tá muito da hora, cara, recomendo que você vá lá. Até o próximo vídeo e falou!